Boa tarde a todos. É muito bom vir em eventos que a gente encontra pessoas, que a gente está participando de eventos há 30 anos, há 20, né? Algumas com a Rosana há 15. Então, é muito bom encontrar a galera que está aí atuante aqui nesse evento, nessa área marinha, há tanto tempo, né? E daí é importante, inclusive, para a gente parar e pensar em todos esses anos, o que evoluiu, o que voltou para trás, que passos para dar, analisar, né, numa perspectiva, quais os caminhos a gente seguir, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a interação das pescarias com mamíferos aquáticos, porque atualmente eu trabalho no Centro de Mamíferos Aquáticos, que é o do ICMBio. Para quem não sabe, o ICMBio é o órgão do governo, irmão do IBAMA, que cuida da biodiversidade, proteção de espécies ameaçadas e unidade de conservação federal. Né? Então, é o lado do governo que cuida de biodiversidade. Ah, tá ok. É para cima que passa ou de baixo? Ah, tá certo. Então, só para equalizar aqui os mamíferos aquáticos, eu vou falar aqui dos cetáceos, especificamente, né, que são os que nós temos mais aqui na nossa região, porque nós temos também o peixe-boi, que só tem na região Nordeste, né? Tem também os pinípedes, os lobos e leões, mas eles não são habitantes aqui da região, eles passeiam, né? Eles vêm por aqui de vez em quando. Então, vou focar nos cetáceos, na captura incidental de cetáceos. Então, nós temos aqui no Brasil 38 espécies de odontocetos, que são os cetáceos com dentes, né, os famosos golfinhos, e 8 espécies de misticetos, que são as baleias. E quais são as principais ameaças enfrentadas pelos cetáceos? Né? Uma das principais é a captura incidental, que é do que a gente vai falar hoje, né, em rede de pesca. Mas, além dessa, tem várias outras, né? A sobreexploração dos recursos naturais, que diminui a disponibilidade do alimento, das presas, né? A poluição sonora, uma vez que, principalmente, os golfinhos se movem por ecolocalização, mudanças climáticas, alta intensidade de tráfego marítimo, proliferação de algas nocivas, disseminação de agentes patológicos e contaminação, né? Seja por efluentes residuais de indústria, seja por fertilizantes, seja por esgotos. Então, são vários os fatores antrópicos que afetam os cetáceos e a biodiversidade marinha. Então, falando um pouco da legislação referente a essas espécies, nós temos uma lei maior, né, a Lei da Fauna, que já é antiga, de 67, que coloca a fauna silvestre como uma propriedade do Estado, um bem, na realidade, da União, né? Então, pertence à nação. E cabe ao Estado protegê-la, né? Cabe ao governo ter políticas de proteção às espécies. E, desde 67, é proibida a utilização, perseguição, destruição, caça e apanha de fauna silvestre. Só que fauna silvestre, como já foi dito aqui, se pensava muito na fauna terrestre. Fauna marinha era considerado recurso pesqueiro, inclusive se pescava baleia. Né? Até 86, 87 se pescava baleia no Brasil. Eu sou bem velhinha, né? Então eu tenho uma foto minha ali novinha, no movimento em proteção às baleias, para fazer o decreto proibindo a caça das baleias, né? Então, eu lá, a gente com passeata, baleia inflável, brigando para ser proibida a pesca. E, desde 87, é proibido no Brasil a pesca ou caça, né? Porque pesca é quando é permitido. Quando não é permitido, a gente chama de caça. Então, é proibido a caça de cetáceos, desde 87. Até 86 se caçava. O Brasil tinha as frotas baleeiras, né, que caçavam. E nós temos a Lei de Crimes Ambientais, de 98, que considera crime ambiental matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória. Então, a fauna que está migrando pelo Brasil também é proibido você molestar, caçar
apanhar, né, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, né? Então, mas a fauna, quando a gente fala fauna no Brasil, tem essa diferenciação: fauna protegida e recursos pesqueiros. Então, recursos pesqueiros são as espécies da fauna que podem ser coletadas para uso comercial, né? Recurso pesqueiro também é um bem da União. Então, não pode qualquer um de nós ir pescar. Tem que ter uma licença para pescar. Assim, vamos pensar nos bens da União, assim como o petróleo, tudo que está no subsolo é um bem da União. Para você explorar petróleo, precisa de uma licença. Para você pescar, também precisa de uma licença, né? Então, as licenças são diferenciadas. Tem para pescador da pesca, os pescadores profissionais são os artesanais e os industriais. Tem a pesca amadora, né? Então, você tem que ter uma licença para poder pescar. Então, não é um bem livre. Em alguns países, a pesca é um bem livre. Qualquer pessoa pode pescar. No Brasil, não é. Precisa de uma licença. Bem, e na nossa legislação, como é que quando que a gente fala de capturas incidentais? Ela está na Instrução Normativa número 10, de 2011, do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério do Meio Ambiente, é uma instrução normativa conjunta. Essa instrução normativa número 10 é a que regula as diferentes modalidades de pesca. Então, ela estabelece que tipo de pesca, que tipo de petrecho é permitido usar, qual a fauna acompanhante esperada, né? E define o que é captura incidental. Então, captura incidental, espécies de captura incidental, é o conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a pesca das espécies-alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas ou acordos internacionais. E, quando capturadas, lembrando, captura incidental é como o nome fala, nenhum pescador sai e põe a rede para pegar a tartaruga, golfinho, baleia, toninha. Para ele, é um prejuízo perder a rede, né? É um prejuízo, porque menos peixe tem quando pega outras espécies. Então, o pescador não tem essa intenção. Acontece que essas espécies vivem na mesma área do que o peixe de interesse comercial. Então, quando são capturadas as espécies, elas devem ser liberadas vivas ou descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa científica, quando autorizado em norma específica. Aí, muito pescador reclama, poxa, a gente pega e tem que jogar de volta para o mar quando está morto. Mas por que isso? Essa é uma questão que foi muito discutida. É porque, se é permitido desembarcar essa espécie, pode ser dado a ela algum valor comercial, né? Você pega uma espécie ameaçada, você desembarca, mesmo que doe, né? Pega um tubarão ameaçado, você desembarca, mesmo que doe para uma instituição, ela passa a ter um valor comercial. Você passa a estimular o consumo daquela espécie. Então, por isso, que isso é muito polêmico, né? É uma questão ainda em debate, mas, por enquanto, tem que jogar de volta no mar, se a espécie está morta, a não ser que você esteja envolvido num projeto de pesquisa e possa trazer e entregar para quem está pesquisando. E, como foi citado aqui, nós temos uma portaria recente desse ano, que disciplina a atividade de desenredamento de grandes cetáceos em águas brasileiras. Por que houve necessidade de fazer uma portaria para definir o desenredamento? Que aqui a Carla falou muito bem do Argonauta, sobre esse processo de tirar baleias de redes, né? É uma atividade extremamente perigosa. Já teve casos de morte e acidentes no mundo de pessoas tentando tirar rede de baleia. Então, a gente, às vezes, vê vídeo, né, no YouTube, o remador estava ali remando a canoa, via a baleia, foi lá com canivete. Ele teve uma sorte, mas poderia ter acontecido um acidente. Então, o governo não pode ser omisso a riscos. Então, tinha que regular isso. Então, tem essa normativa para regular, dizer quem pode, precisa ter treinamento, precisa estar cadastrado. Ela é um pouco burocrática, no sentido, né, de que precisa ter vários cadastros, ela é bem exigente. Mas é para evitar danos à saúde humana. Bem,
A captura acidental, para diversos autores, é a principal causa de morte de mamíferos aquáticos. E, no Brasil, as principais espécies impactadas são toninha, boto cinza, golfinho nariz de garrafa, baleia franca e jubarte. E quais são as principais artes de pesca? Então, eu estou falando só dos cetáceos, que, por exemplo, tartaruga são outras artes de pesca que pegam mais. Para cetáceos, a que mais pega cetáceo é o emale. Como o Curupira falou aqui, o emale, a gente fala emale em geral, mas existem vários tipos de emale. Logo eu vou mostrar aqui uns desenhos do que é o emale. Então, as capturas acidentais elas ocorrem tanto na pesca industrial quanto na pesca artesanal. Para quem não sabe, pesca industrial são aquelas com barcos grandes, que ficam 15 dias, 20 dias fora no mar, que usam redes de até 20, 25 quilômetros de extensão, que tem toda uma tripulação envolvida, que tem um armador, que é dono da embarcação, né? Em que contrata pessoas para trabalhar. Essa é a pesca industrial. Que a frota brasileira, a principal, fica em Santa Catarina, né? Mas tem em todo o litoral brasileiro, alguns trechos tem menos. Mas a frota industrial também, assim, um barco que é de Santa Catarina, ele pesca em São Paulo, pesca até o Rio de Janeiro, né? Então ele não fica restrito naquela área. E a pesca artesanal é aquela mais costeira. A pesca artesanal são barcos de até 10 metros de comprimento, mais ou menos, depende. A gente tem regulações diferentes, dependendo do território. Algumas unidades de conservação têm classificações próprias para a pesca artesanal. Mas são barcos menores que não têm licença da Marinha para trabalhar em áreas externas, né, áreas mais longe da costa. Então, é uma pesca costeira. E, geralmente, é pescaria que sai e volta no mesmo dia. Não tem capacidade de se manter no mar muito tempo. Geralmente, é familiar, ou um grupo pequeno de pessoas, né? Então, os conflitos ocorrem quando essas áreas de alimentação, reprodução e migração das espécies sobrepõem as áreas de pesca, né? Então, no mundo, 75% das espécies de odontocetos, 64% das de misticetos, 66% das de pinípedes e as 2 espécies de peixe-boi, e também os mustelídeos, tiveram registro de captura acidental em rede de emale nas últimas décadas. Então, afeta a maior parte dos mamíferos aquáticos. Aqui, ó, o que é uma rede de emale? Essa é a clássica, né? Mas a rede de emale tem diversas características. Às vezes, o pescador do litoral sul de São Paulo usa o emale de um jeito, o pescador do litoral norte usa de outro. Tem mais de 20 jeitos diferentes de usar essa rede, né? Mas a base dela é essa, é uma rede que você deixa lá, então ela é passiva. Você não vai atrás do peixe, a não ser quando você usa ela para cercar um peixe. Mas você deixa ela lá e o peixe se prende. Dependendo da espécie que você quer pegar, ela fica mais para baixo, ela tem uma malha maior, a malha menor, né? Então, essa é a diferença. Aqui uma outra foto, né? E quais são as principais espécies capturadas por essa pesca? A de superfície é robalo, tainha, guaivira, olhete, sororoca, emale de fundo, pescada, corvina, bagre. Mas ela não é tão seletiva, apesar da malha ser específica para uma espécie ou para outra, ela pega o que se prende ali, né? E os golfinhos, principalmente as toninhas, correm esse risco dos mamíferos aquáticos, principalmente as toninhas, de cair na rede de emale. Aqui, falando um pouco sobre o papel da rede de emale na economia das comunidades pesqueiras, né? Aqui a gente tem a produção total em toneladas de pescado com rede de emale de superfície entre 2018 e 2022 no estado de São Paulo. Então, nós temos que lembrar, quando a gente fala de proteção da biodiversidade, nós temos que lembrar que nós vivemos num ecossistema em que tudo está interligado. Então, a diversidade cultural também é muito importante a gente preservar. A gente não pode simplesmente criminalizar o pescador porque ele está realizando uma atividade que causa impacto. Assim como a gente não culpa as pessoas que andam de carro porque elas estão poluindo o ar. Ou a gente não culpa quem fuma
porque está poluindo o ar. Né? A gente não deixa de fazer atividades do nosso dia a dia e de consumir coisas que a produção gera impacto só porque a produção gera impacto. Né? Então, as atividades nossas todas geram impacto no meio ambiente. Muitas vezes, a gente não para pensar na nossa pegada ecológica. Tudo que eu consumo, tudo que eu faço no meu dia a dia, o quanto que eu estou impactando o meio ambiente e a biodiversidade. Então, não dá para a gente pegar e colocar, olha, o pescador é o grande vilão, ele é o culpado, porque ele é uma parte desse ecossistema. O que acontece é que a gestão pesqueira é que é mal feita. Então, uma gestão pesqueira eficiente, ela busca pontos de equilíbrio entre a pesca e a proteção da biodiversidade. Então, é isso que nós temos que buscar. E é nisso que o Brasil tem sido muito deficiente. Eu falo com conhecimento de causa que eu faço parte do governo. E a gente vê que, nos últimos 20 anos, a gestão pesqueira é mais uma indigestão pesqueira do que uma gestão pesqueira. Para você ter uma ideia, a responsabilidade pela gestão pesqueira no Brasil, nos últimos 20 anos, mudou de órgão responsável pelo menos umas 10 vezes. Então, monta uma equipe num órgão, não, agora vai ser em outro. Foi até para o Ministério da Indústria e Comércio. Então, fica passeando de um lado por outro, cada vez é uma equipe nova, tem que conhecer todo o assunto. E é uma área de muito pouco conhecimento. Muito pouca gente no governo, ou no legislativo, ou no judiciário, conhece sobre a questão pesqueira. São poucos os especialistas que realmente conhecem profundamente a questão. Então, o que a gente tem um problema é de como fazer a gestão de uma maneira eficiente. Então, a solução está no ordenamento da pesca. Né? Você ordenando ela de uma forma que ela possa ser mais sustentável, você pode conseguir patamares de equilíbrio. E isso é muito difícil. No mundo inteiro, não é só no Brasil que existe uma indigestão pesqueira, é uma questão internacional. Né? Então, no Brasil, nós temos o Comitê Permanente de Gestão de Recursos Demerciais do Sudeste e Sul, falando aqui da nossa região, que tem essa proposta de monitoramento participativo, fóruns locais, GTs de acompanhamento. A IN 12, de 2012, é a que regula a pesca de emalhe. Ela é uma IN que tem alguns defeitos, algumas coisas boas, outras a serem transformadas, mas a questão é que são processos em construção. A questão de pesca a gente tem que estar sempre discutindo, sempre vendo como é que ela reverbera, sempre melhorando. É um conhecimento construído coletivamente e constante. Então, quais são as estratégias governamentais para a conservação de espécies ameaçadas? Uma é a avaliação do risco de espécie, de extinção. Né? A gente tem os grupos que se reúnem para avaliar o grau de extinção da espécie. E aí o Fábio Mota, que falou hoje cedo, falou muito bem em como, muitas vezes, essas políticas não conversam uma com a outra. Né? Então, a gente tem a avaliação de espécie, olha lá a última, gestão do uso dos recursos pesqueiros. Essas duas políticas batem de frente, porque são feitas por grupos que, muitas vezes, não conversam entre si. E causa um problema. Você põe numa lista de espécie ameaçada espécies que, economicamente, são parte da economia local. E aí a justiça fala, não, mas está na lista, não pode mais pescar. Aí o governo tem que fazer planos de recuperação da espécie para permitir que o pescador continue pescando, porque aquilo é base de uma economia. Né? Então, são políticas que têm que conversar melhor. E quanto mais participativo e construído de maneira compartilhada, melhor é uma política. Quanto mais ela vem de baixo para cima do que de cima para baixo, ela traz melhores resultados. Depois nós temos os planos de ação nacional, que eu vou falar mais um pouquinho deles aqui. O que são os planos de ação nacional? Uma espécie é considerada ameaçada de extinção, então vamos fazer um plano de ação nacional do que precisa ser feito para tentar recuperar essa espécie. As unidades de conservação é uma política também de preservação, e o monitoramento e pesquisa. Né? Gestão. Então, olha, a toninha, que é o cetáceo mais ameaçado pela captura incidental, ela tem um PAN específico para ela, o PAN Toninhas, que é um plano, PAN é o plano de ação nacional. Né? E ela, no Brasil, é considerada criticamente ameaçada. Então, é uma espécie prioritária para a política de conservação.
Aqui eu coloquei alguns dos objetivos e ações do Pantoninha para a gente ver, porque eles trazem. O que está no Pantoninha está também para os demais cetáceos, no outro PAN, ela traz o que precisa ser feito. E muita gente já está fazendo isso. A apresentação do João de manhã, a apresentação do Fábio, a apresentação do Gremar, da Carla Barros, mostraram ações que estão sendo feitas desse PAN, né? Então, o objetivo geral é evitar o declínio populacional da toninha em todas as áreas de manejo, em especial por meio da redução de capturas incidentais. Então, esse é o objetivo principal desse plano de ação, né? E o objetivo específico é reduzir a mortalidade da espécie a níveis sustentáveis através do estabelecimento de mecanismos eficientes de redução da captura incidental. Para você ver como a captura incidental é o grande problema. E, objetivo 2, criação e fortalecimento das iniciativas locais e regionais de gestão pesqueira compartilhada como instrumentos de proteção da toninha, trazendo o que foi trazido por vários aqui, que a gente tem que trabalhar junto com os pescadores para conseguir políticas mais eficientes. Aqui algumas das ações, né, identificar e propor a implementação de novas áreas, períodos críticos para a exclusão de pesca. Então, essa é uma política possível. A gente, sabendo onde tem mais toninha, pode se estabelecer áreas ou períodos de exclusão de pesca naquela região para proteger toninha. Então, existem vários pesquisadores, inclusive a área de proteção marinha aqui do Litoral Centro, está nesse trabalho de tentar identificar as áreas onde elas ocorrem mais. Identificadas essas áreas, pode-se fazer políticas de restrição de pesca em áreas específicas, né? Apoiar a implementação de áreas, períodos críticos, já identificados para exclusão de pesca. Promover a articulação entre os órgãos competentes para otimizar a fiscalização. A questão da fiscalização é, captura incidental não é crime. Então, a fiscalização é da pesca irregular. A pesca não registrada, a pesca em local errado, porque a captura incidental não pode ser criminalizada, porque não é a intenção do pescador estar pegando aquela espécie, né? Definir os níveis sustentáveis de captura incidental em cada área de manejo para subsidiar a gestão. O Curupira trouxe aqui essa questão. Olha, a população de tartaruga está aumentando, continua tendo captura incidental, diminuiu por conta das políticas públicas, de petrechos, de anzol circular, de mecanismos de exclusão. Agora, a população continua aumentando. Então, talvez, se consiga chegar a um número, qual que é o número de captura que não afeta a dinâmica da população a um ponto dela entrar em risco, né? Então, isso pesquisas podem identificar. Avaliar o cumprimento da instrução normativa do EMAR e monitorar a tendência de mortalidade da toninha pela pesca. Quantificar o grau de sobreposição entre a atividade pesqueira e as áreas de ocorrência de toninha. Isso tem várias pessoas pesquisando isso, né? Onde tem mais toninha, onde sobrepõe com a pesca. E esse, muito importante, avaliar alternativas tecnológicas ou operacionais para a redução da captura incidental da toninha e seus efeitos colaterais. O João mostrou a pesquisa feita com pingers, que está cumprindo essa ação, né? Identificar covariáveis que aumentam a probabilidade de captura incidental. Será que uma toninha, num local poluído, ela fica mais fraca, ela está mais tendência a cair em rede? Será que uma toninha, numa região onde tem mais patógenos, tem mais tendência? A gente não sabe, né? Aqui, só passando rapidamente, para mostrar que tem pesquisas, várias pesquisas acontecendo. Opa, o que eu fiz aqui? Pulei um monte aqui. Várias pesquisas acontecendo em relação à captura incidental, muita gente pesquisando isso. A toninha especial é uma espécie desafiadora, porque ela vive meio escondida. O João já falou bastante dela, não vou adentrar muito, né? Então, a maioria dos estudos são baseados nos dados de encalhe. O que se conhece de captura incidental, principalmente, é por conta do que aparece encalhado na praia. Para vocês terem uma ideia, desde que começaram os PMPs, né, os Programas de Monitoramento de Praia, na Bacia de Santos, estou falando só da Bacia de Santos, a gente tem aí 3.894 encalhes, com uma média anual de 556. 556 por ano na Bacia de Santos, que vai do Rio de Janeiro até Laguna, lá em Florianópolis. Não teve aumento ou diminuição grande durante os anos, certo?
E aí, onde tem mais toninha? Onde são os hotspots? Litoral norte de Santa Catarina e litoral centro de São Paulo. Aqui, uma das regiões mais poluídas do litoral de São Paulo é onde tem mais toninha. Aqui as áreas de ocorrência, elas, na realidade, aqui são as áreas de ocorrência só na Bacia de Santos, né, que é onde a gente tem os dados do PMP. A toninha ela ocorre do Brasil, né, do Espírito Santo até a Argentina. Ué? E aí, para analisar, além dos encalhes, tem surgido tecnologias emergentes, né? A pesquisa com bioacústica, que o João já mostrou um equipamento, pesquisas com drones para visualizar melhor as áreas de ocorrência de toninha. Então, pesquisas estão em andamento para identificar onde elas ocorrem mais. Então, esses dados de captura incidental são coletados com entrevistas, cadernos de bordo, observador de bordo, mas, principalmente, com os encalhes na praia, e, com certeza, há uma subnotificação. Com certeza, o que encalha, as 500 e poucas, é uma porcentagem do que realmente morre. Aqui, alguns dados dos programas de monitoramento de praia. Ao longo de 5 anos, aí, só até 21, eu não atualizei. Em azul, são toninhas. Em amarelo, são os demais cetáceos. Então, para você ver que é muito mais toninha que encalhe do que a somatória de todos os outros cetáceos. Aqui, dados do projeto de conservação de toninha. Então, número de toninhas acidentalmente capturadas por rede de pesca no período de maio de 19 a maio de 2021. Então, a gente vê que a principal pescaria, segundo esse projeto de pesquisa, foi o emalhe de fundo. Né? Aqui, no São Paulo, tinha os pescadores brigavam muito por causa da proibição de um tipo de emalhe, que era emalhe de boieira, de casseio. Eles conseguiram, através de muita briga, liberar essa pesca no estado de São Paulo, desde que fosse assistido. Isso quer dizer, o pescador tem que ficar do lado para ver se algum bicho cai na rede. E se dizia que era a grande pescaria que pegava. Né? Esse projeto mostra que é mais a pescaria de fundo. Aqui também mais dados, em cada 1000 lances, a pescaria de fundo foi a que mais pegou. Aqui, tartarugas marinhas, também a de fundo pega bastante. E aqui, dentro dessa discussão das capturas incidentais de toninha na região, os pescadores montaram um projeto de automonitoramento, de monitoramento participativo deles mesmos, informarem quando capturam nas suas redes. É um projeto inicial, não são tantos pescadores que entraram, mas a tendência é ele crescer. E o ideal, por isso, a boa relação com os pescadores, como foi ressaltado aqui várias vezes, é fundamental. Ele que tem os dados, ele que tem o conhecimento. Então, você ter um convencimento dos pescadores de que a informação dele é fundamental para as políticas públicas. Né? Muitas vezes, eles não informavam as capturas. Aí eles diziam, mas os cientistas dizem que não tem mais toninha, está cheio de toninha. Daí eles perceberam que eles não informarem, eles estão dizendo que não tem. Então, o dado que chega é que não tem toninha. Então, eles viram a importância deles informarem, porque daí a gente sabe quantas tem. Então, aqui na APA Marinha tem todo esse trabalho com os pescadores de convencer eles que políticas para a proteção da biodiversidade, na realidade, o principal interessado são eles. Eles tiram sua economia, seus recursos do mar. Então, eles são os maiores interessados em ter uma biodiversidade equilibrada no mar. E esse é um trabalho que os cientistas têm todo esse trabalho de convencimento, de trazer informação, de discutir coletivamente, de aprender com eles para poder construir junto políticas públicas. Então, esse projeto inicial de automonitoramento de capturas é uma das iniciativas que surgiram dessa discussão. Aqui os dados desse trabalho deles, foi durante não chegou a um ano inteiro, né? E com poucos pescadores, mostrando quantos animais. Aí, nesse caso, nessa região onde foi feito, foram 2 toninhas capturadas, e é aquilo que já foi dito. Às vezes, o pescador fala, poxa, mas em tantos anos de pesca, eu só capturei 2 toninhas. Mas multiplica isso pelo número de pescadores que existe.
né? Se cada pescador pegar uma toninha a cada 2 anos, é demais, porque são muitos pescadores, né? Aqui, novamente, a toninha como número 1 do ranking de encalhe na praia. Medidas de mitigação, que é um dos aspectos, além da determinação de áreas. Então, o que a gente pode fazer enquanto política pública? Além dessa determinação de áreas de maior ocorrência, para poder fazer políticas de proteção daquelas áreas, de exclusão de pesca, a questão de medidas de mitigação são muito importantes. A gente já tem medida de mitigação, como o Curupira apresentou, para a pesca acidental de tartarugas. A gente já tem para a pesca acidental de albatrozes, mas para cetáceos nós não temos nenhuma normativa com medidas de mitigação para captura incidental. Então, esse é o momento de nós discutirmos e fazermos isso. Portarias, instruções normativas que regulem medidas de mitigação para a captura incidental de toninhas. Então, aqui um exemplo de monitoramento participativo de dispositivos para redução da fauna, né, no arrasto de camarão. Bem, para mamíferos aquáticos, as alternativas tecnológicas para evitar as capturas incidentais estão em fase de pesquisa, os pingers, como mostrou o João, para quem esteve aqui de manhã. E nós estamos planejando justamente isso, fazer um workshop com todos os pesquisadores que trabalham com esse tipo de tecnologia, para discutirmos como poder transformar isso numa medida implementada na pesca de emale. Como foi ressaltado aqui nas apresentações anteriores, as realidades são diferentes em cada região do litoral. Então, o ideal sempre são medidas regionalizadas. Por vezes, não é possível. Esse é um dos problemas da gestão pesqueira no Brasil. Se faz medidas que valem para o Brasil inteiro ou para o Sudeste inteiro. As medidas de ordenamento, geralmente, são com foco na pescaria industrial, mas acaba valendo para a pesca artesanal também. E as realidades são muito diferentes. Então, é importante ter pesquisas regionalizadas e medidas e instrumentos regionalizados, né? Os fóruns regionais, que são previstos de existir, em muitos locais ainda não existem, né? Fóruns regionais de discussão da pesca local. Então, a gente está para organizar esse workshop para discutir justamente como implementar essas medidas. Como foi colocado pelo João, são equipamentos caros. Então, como é possível fazer isso? Ter um financiamento, ter um subsídio, transformar isso em obrigatoriedade, ou, primeiro, você ter, por exemplo, selos, né, de qualidade para o pescador que utiliza, né, um valor agregado ao pescado. Quantas pessoas não estão dispostas a pagar mais caro por comprar produto orgânico? Certamente vai ter gente disposta a pagar mais caro por um pescado mais responsável, né, de pesca responsável. Se tiver uma banca no supermercado, pescado de pesca responsável, que protege a toninha, você pode ter um valor maior para aquele pescado, assim como o produto orgânico tem um valor maior do que o produto não orgânico, né? E, além das alternativas tecnológicas, é importante a discussão do ordenamento pesqueiro nas áreas de maior ocorrência de cetáceos, né, a delimitação de áreas ou períodos de restrição. Agora, é importante lembrar que todas essas pesquisas sobre os impactos, etc., a gente fala também de mudanças climáticas que estão afetando, a gente não sabe como vão afetar a biodiversidade marinha, a gente já está tendo uma aproximação maior dos cetáceos, dos grandes cetáceos da costa, a gente está tendo mudanças no fitoplâncton, né, na alimentação das baleias na Antártica. Então, a gente não sabe quanto as mudanças climáticas vão afetar. E aí a gente tem que pensar nas nossas responsabilidades conjuntas. Não é? Porque não é só a gente pensar como parar a captura incidental. Para proteger a biodiversidade, a gente tem que pensar no nosso modelo de produção e consumo. Então, todo o problema ambiental do planeta vem do nosso modelo. A gente fica enxugando o gelo, né? Vamos proteger essa espécie, vamos proteger aquela, enquanto o ecossistema como um todo está doente, porque nós continuamos produzindo e consumindo de uma maneira que é degradadora do meio ambiente. Então, se a gente não trabalha nessa base do sistema de produção e consumo, a gente muda muito pouco.
Já acabou meu tempo, eu acho que agora já acabou aqui também. Então, está nas nossas mãos o futuro de um ecossistema que levou milhões de anos para ser construído e do qual somos parte integrante. E, só para complementar uma coisa que eu esqueci de falar, dessa questão da construção coletiva com os pescadores, eu lembrei agora, conversando, que, por exemplo, aqui na região, a gente ficou sabendo numa reunião que os pescadores, como as baleias estão mais próximas agora, eles não querem perder a rede de pesca deles por uma baleia. Custa caro uma rede de pesca. Então, eles, no grupo de WhatsApp, quando alguém avista uma baleia, eles avisam todo mundo, tira a rede, tem baleia na área. Então, já é um sistema de proteção. Eles também não querem pegar baleia. Então, eles tiram a rede enquanto a baleia está passando, põe de novo, ou dizem, em tal área tem baleia, então não põe a rede lá. Então, esse trabalho em conjunto com os pescadores é o caminho para a gente conseguir algo mais sustentável. E também tem a tarefa do governo, que é melhorar a nossa gestão pesqueira, que está aí de muletas há muito tempo. Então, obrigada a todos. Espero que a gente consiga melhorar essas questões. Obrigada.